antes de começar? Eu falo, depois eu oro. Hoje eu tô a fim de fazer o contrário. Eu vou orar primeiro e depois a gente compartilha o que Jesus colocou no meu coração, tá bom? Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque a gente pode se reunir em Teu nome, Senhor. A gente pode ouvir a Tua palavra, a gente pode orar, Senhor. Muito obrigado porque a gente pode fazer isso juntos, Senhor. Então, eu te agradeço esse milagre, eu te agradeço essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço pelo Deus que você tem sido na minha vida, na vida da galera do UP. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor, porque você só faz o bem pra gente, você só tem feito o bem pra gente, Senhor. Então, de fato, é tudo isso que Isabela falou e muito mais, Senhor. É tudo que a gente tem recebido de você, Jesus, que isso gere em nós toda a devoção a Ti, toda a glória que é devida a Seu nome, Senhor. Que a gente esteja na Tua presença, totalmente sensível à Tua voz, crendo que de fato Você quer falar com a gente, Jesus. E isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano, ouvir a voz do Seu Deus, Senhor. Então, obrigado, Jesus, porque Você tem falado com a gente desde sempre, Senhor, e sempre vai falar com a gente. Obrigado por isso. Muito obrigado, Jesus. Amém. Galera, boa noite de novo. É muito bom estar com vocês. Eu estou, assim, especialmente mais emocionado do que o normal. Vocês sabem, minha carteira está me atrapalhando. Segura aí, por favor. Eu recebi uma notícia maravilhosa, né? Essa semana aí. Então eu vou entrar pro grupo aí seleto daqueles que têm esse privilégio. Sua mãe está rindo ali. Então, assim, em breve eu vou ser pai. Então eu já estou assim nesse clima, assim, eu sinto que eu estou um pouquinho mais sensível a algumas coisas que eu escuto e tal, e mais observador também. Aí, enfim, é isso. Eu estou assim feliz, muito feliz nesses dias. E também eu não sei, me veio ao coração um sentimento assim de como é bom assim a gente estar junto desde o retiro, né? O retiro é uma coisa assim, é uma experiência maravilhosa. Então o retiro é muito bom. Eu achei muito irado. Não sei quem estava aqui no dia do Franklin, que ele foi ordenado. Cara, foi muito maneiro o dia da ordenação do Franklin, foi muito maneiro. Teve um outro dia também que foi muito maneiro, que foi o dia de ação de graças. Eu não sei quem veio aqui. Cara, só testemunho maneiro, só tem parada maneira rolando. Tudo maneiro rolando. E diante de tanta coisa que a gente vê no mundo, algumas tragédias, pô, aquela parada sinistra, né, lá do avião que caiu dos caras, pô, um troço que me deixa mal pra caramba, e você fica vivendo assim e tal. Então, assim, estar aqui com vocês, com a galera da igreja, é sempre um renovo, isso assim, aquece o nosso coração. Então, isso, mais uma vez hoje, estou aqui com vocês, então isso é muito bom para mim, para minha vida, beleza, galera? De qualquer forma, quando a gente vem aqui pregar e tal, a gente vem. Eu nunca conversei com o Clóvis, a gente nunca discutiu, pô, vai falar sobre o quê? Isso nunca rolou essa parada. A gente ora, Deus vai falando com o nosso coração e a gente fala com vocês. Então, o que eu vou falar para vocês hoje, talvez em alguns momentos pode não ser muito agradável, mas é assim mesmo, é bom que seja assim, né? Porque Deus vai tratando a gente, mas é algo que Ele colocou no meu coração. E não tem nada a ver com A, B, C ou D, com ninguém. Então, assim, uma tendência que a gente tem é de, às vezes, a gente escutar uma palavra e, poxa, fulano tinha que estar aqui. Ou então, poxa, essa parada é para fulano, ainda bem que ele está aqui, que ele está ouvindo. Então, assim, é para você. Se você está aqui, então Jesus está falando com você. Falou comigo, está falando comigo já há um tempão e está falando com você. Então, você tem que entender que a palavra é para você. Isso é o mais importante que pode acontecer na sua vida hoje, independente de tudo que você já fez e tudo que a gente vai fazer daqui a meia hora, né? Se Jesus assim permitir. Então, assim, eu acredito, espero que você já tenha feito o seu devocional hoje e você veio para cá. Então, Jesus ele está falando comigo e com você, beleza, galera? É isso. Então, olha só, eu coloquei lá, não sei quem viu o título da mensagem, um por todos e todos por um.
tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Eu pensei, na verdade, eu não lembrava muito bem da história, e eu fui ver que esse era o lema dos Três Mosqueteiros, né? Eu não me lembrava disso direito, não lembrava mais ou menos, também não lembrava muito bem da história, não. Então, um camarada sai lá do interior da França e vai para Paris, e nisso ele tem um encontro lá com os... Quem conhece a história? Assim, quem se lembra bem da história, ouviu o filme, ou leu o livro, ou não lembra de jeito nenhum? Inclusive, hoje o Vogel falou essa parada aqui, eu não sei nem se ele falou por causa disso ou se foi coincidência, eu não estou vendo... Você falou os Três Mosqueteiros aqui? Mas não tinha nada a ver, você não... Foi aleatório, né? Olha lá, hein? Então, galera, aí assim, os Três Mosqueteiros, esse foi escrito no século XIX, né? Então, a história, resumidamente, que eu não vou contar a história, não. Ele vai para Paris, ele quer fazer parte da Guarda Real, rolam umas situações lá, desse camarada, esse rapaz, ele quer fazer parte do grupo lá. Então, tem umas situações, umas coincidências, enfim. Ele vai desafiar os Três Mosqueteiros, mas, na verdade, rola uma treta na hora com uma outra galera, e ele acaba, em vez de lutar com os caras, ele se junta com os caras para poder combater o pessoal lá. Enfim, então eles se unem num objetivo comum, aquela parada dá certo, e depois eles vão lidar com diversas situações, e por fim tem esse lema aí, um por todos e todos por um, que define a maneira como eles vivem, como eles se comportam, eles estão se protegendo, eles estão se guardando, eles estão juntos, porque deve todo mundo junto. Eu não sei se isso existe ainda, mas quando eu era novo assim, que eu brincava, isso tem bastante tempo, aí tinha duas modalidades, assim, você podia brincar, é um por todos, todos por um, ou é cada um por si, Deus por todos. E eu não lembro em que brincadeira se aplicava essas duas opções, não lembro, mas tinha essa parada, beleza? Então a ideia aqui é a seguinte, é todo mundo defendendo todo mundo, a gente junto, caminhando junto. Beleza, vamos mudar de assunto. Em anos 80, já agora bem mais recente, a banda U2 gravou um CD, e a segunda faixa desse CD o título era Orgulho em Nome do Amor, né? In the Name of Love. Então, Bono Vox, o que ele pensou em fazer? Homenagear o Martin Luther King, que é o pastor lá, né, norte-americano, ativista dos direitos civis. Pastor Henrique de vez em quando cita ele aqui. Clóvis já pregou também, já citou lá o texto dele, Eu Tenho um Sonho, famosíssimo, um dos maiores discursos do século, né, do século XX. Então, assim, essa música vai falar de umas situações, mas faz umas alusões a Jesus Cristo também, né? Um homem foi traído com um beijo, um homem veio e se foi. Então, algumas frases, mas a ideia geral é em nome do amor. O que mais em nome do amor? Aí ele vai falando, o homem veio e se foi, o homem subverteu. Em nome do amor, tudo isso em nome do amor. O que mais em nome do amor? Isso no sentido de que há grupos, na verdade, que têm maneiras violentas e outros maneiras não violentas de defender uma causa em que acredita. Então, assim, a pergunta dele é, em nome do amor, o que mais em nome do amor? Você está fazendo isso em nome do amor? É em nome do amor que você faz isso? Então, assim, isso traz a ideia de quê? De que se você faz alguma coisa em nome do amor, existe uma expectativa de quem te vê. Quem está de fora, quem olha para você e vê teu comportamento, e se você se comporta de determinada maneira e você assume que você pertence a determinado grupo, eu sou cristão, então eu amo a Jesus, você vai ser observado, e existe uma exigência, vamos dizer assim, de que haja uma coerência entre o que você faz e entre a fé que você professa. Então, em nome do amor, o que mais em nome do amor? É mais ou menos isso que ele vai dizer. Bom, uma terceira história aqui, aí já é o texto que a gente vai ler. Apóstolo João foi convidado a andar com uma galera e andou durante uns anos, conviveu, aprendeu de Jesus. E por fim, no final da vida dele, ele vai escrever, no final, na vida dele, né? Ele vai escrever o texto que a gente vai ler aqui, 1 João, primeira epístola de João. Não é o Evangelho, não. Pode abrir sua Bíblia aí. Pega aí o teu celular, vamos abrir juntos. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, tá, galera? Capítulo 4, a partir do verso 7. Aí a gente vai ler esse texto de um camarada que conviveu com um grupo de pessoas selecionados por Jesus, gente diferente,
cada qual o seu jeito. Aí depois de tudo, depois de ser pastor, depois de estar com Jesus e tudo, ele escreve esse texto aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ler? Pode ser? Então diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto, foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós, entregando o seu Filho para que por meio dele tivéssemos vida. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que primeiro Ele nos amou. É mais ou menos isso que está na sua versão aí, né? É parecido com isso, é porque eu sei o texto, assim, eu sei de cor de outra versão. Então, assim, esse texto é um texto que está encharcado, até isso, ó, galera. E lá no final também, já que vocês estão aí, ficaram me olhando assim meio, é porque eu li numa versão diferente, desculpa. Aí lá no finalzinho, verso 20 vai dizer assim, verso 20, pula lá para o 20, capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Perdão. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Só até aí. Beleza, galera? Então, assim, esse texto aqui, eu vou destacar algumas coisas, assim, texto riquíssimo, dá para falar um monte de coisa dele, mas eu vou focar em 3 questões aqui que ele comentou aqui. Aquele que ama é nascido de Deus, tá? Tá lá no comecinho do texto que a gente leu. Uma outra coisa, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E a terceira coisa que eu vou destacar: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, tá? Então, assim, eu vou focar mais, não vou fazer a explicação do texto todo, não. Então, aquele que ama é nascido de Deus. Eu não sei quantos aqui tem frequência assim ao Gol, no sábado, mas Felipe uma vez pregou isso aqui. Ele falou, foi bem interessante, que você não tem como amar alguém se você não ama a Jesus. É impossível amar alguém de verdade se você não ama a Deus. Não existe essa possibilidade. O que ele está dizendo aqui é assim, que aquele que ama é nascido de Deus, nasceu de Deus. Então, assim, se você ama, é uma condição necessária, sem a qual você não tem como amar. Foi isso que Felipe pregou aqui, foi isso que está no texto aqui. Então, assim, só pode amar quem ama a Deus. Uma segunda questão que eu levantei aqui: esse amor se expressa num comportamento. Então, assim, o amor não é algo que você, assim, eu sinto e somente sinto. Deus, na verdade, olha o que o texto está dizendo: foi assim que Deus manifestou o seu amor. Ou seja, Ele expressa isso de uma determinada maneira. Como? Mandando seu Filho. Então, o amor não é algo que, assim, eu sinto e ele fica para mim, é algo que fica comigo. Mas ele necessariamente, ele tem uma exigência, existe a necessidade, assim, a obrigação de você expressar esse amor. Deus expressou esse amor por nós, a gente tem que fazer a mesma coisa. E a terceira coisa que eu falei aqui é que se você não expressa esse amor, o texto diz que na verdade, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, o texto diz que você é mentiroso. Isso aqui é grave, sério, tenso, é uma coisa para fazer a gente pensar. Então a gente vai fazer um recorte aqui, beleza? No seguinte sentido: num determinado momento, perguntam para Jesus qual seria o maior mandamento. Qual o maior mandamento? Mestre, qual o maior mandamento? Aí ele vai e diz: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí ele vai dizer que o segundo é semelhante a este. O segundo é semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Vai dizer que toda a lei, todos os profetas, tudo que foi escrito, toda a verdade que existe, está baseada nesses 2 pontos. Ou seja, amar a Deus, acho que aqui, se eu fosse perguntar, a resposta é óbvia, assim, todo mundo vai afirmar que ama a Deus sobre todas as coisas, que Deus, assim, é a primeira coisa em nossas vidas. Mas o interessante é que ele diz que o segundo é semelhante. Então, olha só, o segundo é você amar o teu próximo. Jesus está dizendo que essa parada de amar o próximo é semelhante a amar a Deus. Você percebe que uma coisa é amar Deus, e outra coisa é amar meu irmão. Mas Jesus está dizendo que isso é semelhante. Então, a gente vai entrar nisso aqui.
É nisso aqui que eu vou focar com vocês, tá bom? No segundo mandamento. Aí João também vai falar lá no texto de João, lá no caso no Evangelho, a respeito dessa questão do segundo mandamento. Ele vai falar algo que já foi falado aqui muitas vezes, que é o seguinte: um novo mandamento eu dou a vocês. Um novo mandamento eu dou a vocês. Vocês ouviram o que foi dito, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, olha só, uma coisa é você amar o próximo com a sua maneira, o seu jeito, com as suas ideias, com as suas convicções. Outra coisa é você amar como Jesus amou, porque esse amor é incondicional. Você percebe? Que olha só, assim como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Aí de novo em João 15, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, cara, esse amor é um amor incondicional. Então, esse amor que a gente está vendo aqui no texto, ele precisa se expressar de algumas formas. Aí eu vou levantar três maneiras de você viver na prática esse amor aqui que João está falando. Quero lembrar de novo que João andou com Jesus, andou com uma galera diferente dele, e ele, depois de ter experimentado isso, ele escreveu isso aqui para mim e para você. Beleza, galera? Então, olha só, o primeiro ponto aqui. Eu venho com uma pergunta que tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de cantar. Se você parar para pensar, como que você foi amado por Jesus? De que maneira que você foi amado por Jesus? Como que você foi amado por Jesus no dia de hoje? Em que condições? Como que Jesus te encontrou? O que que você fez? Como que você viveu a tua vida, a vida que Jesus te deu no dia de hoje? Como que você a viveu? E como que Jesus te recebeu hoje? Eu estou falando de hoje porque você está aqui hoje. Então isso tem tudo a ver com o teu dia, com a tua vida. Então assim, como que você foi amado por Jesus hoje? Você respondeu favoravelmente a todo o amor que Jesus te amou, a todo o amor com o qual Jesus te amou na data de hoje? Você foi grato? E durante essa semana, assim, para quem faz discipulado, né, a gente vai avaliando isso semana a semana. Como é que foi a tua semana, assim? Você pode dizer assim que você, igual aquele texto lá, a quem muito foi perdoado, muito amou, né? Então, assim, você pode dizer de Jesus que você essa semana foi muito amado por Ele? Ou seja, você fez tudo errado, ou você fez muita coisa errada, e nesse sentido você carece grandemente, enormemente, desse amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso aqui? A gente cantou, né, foi de graça que eu recebi aquilo que o mundo não pôde comprar. Porque pensa comigo aqui, Jesus ele diz assim, eu vim para os que são meus. Os meus não me receberam, mas todos os que me receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, quem recebe Jesus torna-se filho de Deus. O texto vai dizer que todo aquele que ama é nascido de Deus, ou seja, é filho de Deus. Então, olha só, você foi recebido naquele dia em que você, assim, estava muito bem. Por que que você, na verdade, o que eu quero dizer para você? Por que que você recebeu Jesus, assim? O que que entrou no seu coração no dia que você se converteu? Por que que você veio parar nesse lugar? Por que que você vem ao UP? O que que estimula você a estar aqui? É um senso de que você é a galera, é o UP, é a igreja, tudo isso, mas existe uma necessidade. Você entende o fato de que você estava completamente morto, completamente miserável, você odiava tudo aquilo que é bom e de repente Deus te encontrou. Você tem uma outra canção que a gente canta aqui que é o seguinte: só sombras, abismo, babá. Aí ele fala uma frase muito sinistra. Essa música é de alguém aqui da igreja, que é de João. Quando ninguém mais me amaria, o amor me encontrou. Cara, você já parou para pensar na profundidade disso? Você sabe qual foi o dia assim que você fez aquilo que ninguém aceitaria?
Você consegue identificar na sua... A gente consegue identificar fatos, atos, gestos. Você consegue identificar na tua vida, assim, aquele dia, cara, que se a gente soubesse, se vocês soubessem de mim, pelo menos, vocês me rejeitariam, com certeza absoluta. E se você olhar para a tua vida, qual é o dia que você agiu de maneira tão vil, de maneira tão errada, e nesse dia você imaginar que naquele dia você foi encontrado em amor? Você consegue perceber que existe um dia na sua vida em que você era aquela pessoa e havia uma plateia desejosa de apedrejar? Então, assim, aquela mulher foi pega em adultério, Jesus, em vez de dar pedrada, Jesus dá amor. Você consegue se imaginar nessa situação? Você reconhece, quando você vem numa reunião do UP, você vem assim, cara, ninguém mais me amaria se me conhecessem como eu sei que eu sou, mas Jesus Cristo, Ele me amou, e você vem com o coração, isso está no seu coração, isso permeia a tua mente. Cara, você foi muito bem recebido. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você foi muito bem recebido, não interessa o que você fez, o que você já pensou, o que você já deixou de fazer, nada disso. Jesus chamou no teu pior dia, no teu pior momento. Jesus amou você quando ninguém mais amaria. Você foi muito bem recebido. Um amor desse, um amor de Deus, é um amor que recebe. É um amor que recebe. Quando eu digo assim, um por todos, todos por um, eu quero trazer aqui para a gente o fato de que esse amor tem que gerar em nós algo semelhante. Tem que ser parecido. Então, assim, é preciso que você manifeste para com o teu próximo aquilo que você recebeu. Então, você tem que olhar para o teu irmão, para a galera da tua célula, para a galera do UP, do teu time, do teu ministério. Você tem que ter um coração, o teu olhar, na verdade, tem que ser parecido com esse de Jesus. Você foi absolvido, você foi recebido. Então a tua missão agora, porque você é grato, porque você sabe que você não merecia, que você errou muito, você agora vai ter um olhar misericordioso, compassivo, longânimo. Você olha para as pessoas e você admite a possibilidade de elas não estarem no seu melhor momento. Então você olha para alguém, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, tudo, você, em vez de exercer todo um rigor, que talvez fosse o caso, mas você é capaz de olhar para essa pessoa e você receber em oração. Você pode olhar, você pode amar, você pode colocar essa pessoa diante de Jesus. Então, assim, esse é um ponto aqui, o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês. Eu fui muito bem recebido. Eu sou muito bem recebido na igreja de Cristo. Jesus faz na minha vida, tem feito até hoje coisas que eu jamais poderia imaginar. Eu sou muito bem recebido aqui entre vocês, eu me sinto amado. Jesus, ele me recebeu de uma maneira que ninguém me receberia. Então, isso me motiva agora a receber vocês, porque a gente é família, a gente tem que estar junto, beleza? Vamos para o segundo ponto aqui. Eu virei tanto que eu até me vi ali atrás. Achei esquisito, mas enfim. Uma segunda pergunta no segundo ponto: o que Deus pensa de você? Eu já te convidei a fazer uma reflexão tensa de considerar o seu pior momento da sua dia, da sua semana, da sua vida. E assim, o que você acha que Deus pensa de você? A gente está aqui agora, Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Deus está aqui. Como Ele é Deus, Ele tem toda a capacidade de observar cada um de nós, e Deus pensa algo a respeito de você. O que você acha que Deus está pensando de você agora? Analisando a sua vida, aí é Deus é que pode dizer. O que você imagina que Ele está pensando de você? O que você acha que Ele pensa de você? Os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Tem um texto aqui que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus falando com o povo de Israel,
Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. O povo de Israel não era um povo que fazia tudo certinho, não, muito pelo contrário. Então, num determinado momento da história, Deus, por meio do profeta, vai dizer isso aqui: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você, pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de paz. Se você está aqui, querido, se você está aqui, você já foi encontrado pelo amor. O amor já te alcançou, já te encontrou. Então, diante desse fato, a gente tem uma certeza no nosso coração que esse Deus que o texto diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tudo que Ele faz, toda ação de Deus é uma ação amorosa. Tudo que Deus faz é um ato de amor. Tudo, absolutamente tudo, porque é da essência dEle. Tudo que Deus faz é amor. Os pensamentos dEle, por conseguinte, são pensamentos de paz. A gente que é nascido de novo, a gente que encontrou esse amor, a gente que é nascido de Deus, a gente tem um modo de vida semelhante ao do nosso Salvador, ao do nosso Senhor. Então, olha só, um amor que pacifica. Então, é a nossa capacidade de promover a paz, a nossa capacidade de olhar para a gente aqui, se é um por todos, se é todo mundo junto, se a ideia é essa, é a gente identificar razões e motivos para que a gente promova a paz. Lá em Provérbios tem um texto que diz assim, um texto já mais pesado: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. A 7ª sua alma abomina: aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então percebe? Deus odeia essa parada de você arrumar confusão entre a galera da igreja. Então, se você é parte disso, se você é uma pessoa que tem a tendência de suscitar uma situação assim, cara, o texto está dizendo que Deus abomina você, a sua atitude. Então é algo para você pensar. Pensa 50 milhões de vezes antes de fazer determinados comentários, antes de falar certas coisas. Isso não edifica, isso não produz bem nenhum. O texto de Tiago vai dizer uma outra coisa, vai dizer o seguinte, a respeito de bênção, de maldição, que a gente não pode, da mesma boca que canta, que vem para cá e canta, um monte de coisa maneira, não pode proferir maldição. Você não pode falar, da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Você não pode estar aqui cantando várias paradas iradas e depois você falar aquilo que não edifica. Você não pode falar mal do seu irmão. Não pode rolar essa parada. A Bíblia não admite isso de jeito nenhum. Então, cara, se você tem uma atitude assim, e isso às vezes é muito sutil, cara, porque às vezes a gente não fala, né? Mas às vezes a gente tem um comportamento nocivo. Ou então às vezes a gente tem uma brincadeira de gosto duvidoso, para não dizer de mau gosto. Às vezes a gente magoa, a gente fere, a gente faz às vezes você arrebenta com a vida de alguém. Você faz o outro sofrer e nem se dá conta. Então assim, você foi convidado para ser pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, assim, um Deus que pensa, que tem pensamentos de paz para você, para o seu povo, Ele deve suscitar na gente, esse amor que a gente recebeu, deve suscitar isso na gente também. Um clima bom. Não existe a possibilidade de você estar aqui e não estar falando com alguém, por exemplo. Isso não existe, não tem cabimento no reino de Deus. Você está num lugar como esse, onde você foi recebido quando você não merecia, e de repente você não se dá com alguém. Isso não existe. Olhando para o texto aqui, essa parada não existe. Se você tem algum problema com alguém, o recomendável seria você procurar essa pessoa e se acertar com ela. Se você tem algum problema com alguém na sua família espiritual, não posso estar na mesma célula que fulano, eu não posso estar no mesmo grupo de discipulado do cicrano, eu não posso estar sentado, isso não tem cabimento. Então isso não pode existir no nosso meio, assim, esse clima de rivalidade, de rixa, de guerra não pode existir. É uma segunda maneira de você expressar esse amor. Falei que eu ia destacar 3, né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo, um novo mandamento eu te dou, assim como eu vos amei, que vocês também amem uns aos outros. Então, falei
do primeiro é de receber o próximo, o segundo é aquilo que você fala, é você promover a paz. E o terceiro que é consequência desse que eu acabei de falar. Terceiro ponto aqui, eu te convido a pensar naquilo que Deus, de que Deus abriu mão para poder se unir a você. De que Deus abriu mão para se unir a você? De que Deus abriu mão? A gente canta aqui, deixou na cruz a glória de ser Deus, né? Na cruz a glória de ser Deus. Assim, quando a gente canta uma música dessas também, eu acho que fica, assim, se você estiver num momento legal, contrito, no clima ali, você pode experimentar isso, né? A profundidade do que você está cantando. Mas quando Jesus, ele deixa a glória de ser Deus para morrer por mim e por você, é importante a gente considerar alguns fatos. Primeiro, assim, que Jesus não era um cara que estava com medo de ser preso e ser pregado na cruz. Isso para mim já seria, assim, terrível, eu teria medo disso. O problema de Jesus não era esse, embora isso fosse muito desagradável, muito terrível, você ser martirizado dessa forma, né? A morte de cruz, em todos os sentidos, a pior de todas, humilhante, dolorosa, isso por si só. Mas o problema de Jesus é que a separação dele do Pai, essa comunhão que foi rompida. Isabela orou aqui, o véu foi rasgado. Então, assim, tudo que ele fez foi para que o véu fosse rasgado e aquela inimizade que existia entre a gente e Deus fosse desfeita. Deus satisfez a justiça de Deus em Jesus. Então agora a gente pode ter acesso a Deus. A gente pode estar aqui, inclusive tem um detalhe. Houve épocas em que uma reunião como essa, na presença de Deus, poderia significar para algumas pessoas ser fulminado, né? Fulminado, porque você está na presença de Deus, de maneira indevida lá, você poderia morrer. E você não se dá conta disso, porque você já está... A gente vive num outro contexto. Mas a presença de Deus é algo muito sério. Então, tudo aquilo que Ele fez, Ele abriu mão de alguma coisa por mim e por você, para que a gente estivesse juntos a Ele, juntos como corpo também. Então, assim, esse amor, uma das características desse amor, além de ser um amor que recebe, um amor que promove a paz, é um amor que nos une também. É um amor que nos une. Paulo vai dizer assim, apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios: o fato de haver litígios entre vocês, litígio é briga, tá? Treta. O fato de haver treta entre vocês, para ficar a versão NVI 2017, já significa uma completa derrota. Já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça. Olha o convite que ele está fazendo. Porque vocês não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Ele não está falando de você com o camarada lá de fora, não. Está falando de treta dentro da igreja, dentro da célula. Então, assim, o convite aqui é para aceitar o prejuízo. O problema é que a gente é orgulhoso. A gente não quer abrir mão da nossa, mas que eu estou certo. Mas, ninguém está falando de certo e errado aqui. Onde no texto está falando? A gente não falou de certo e errado. A gente não está falando disso. Ele está falando de você aceitar o prejuízo, porque, na verdade, Deus é juiz sobre todas as coisas. Então, você não precisa pleitear a sua causa no mundo espiritual ou em determinados contextos. Cara, Deus está cuidando de você. Quando você abre mão de determinada situação, você cede. Cara, isso na célula é importante demais. Pelo menos na minha experiência, enquanto até esse mês eu sou líder de célula ainda. Então, assim, isso é importante demais, é fundamental. Porque às vezes a gente tem uma vontade de não ser legal com a pessoa da célula, né? Então, assim, é fundamental que você ame o seu próximo, enfim, que você viva aquilo que Paulo está dizendo aqui. Cara, tem hora que você tem que saber perder. Tem que saber perder. Eu não pensei se eu ia dar esse exemplo aqui, enfim, mas vou falar. Uma vez eu estava no correio, nos correios, é bom contar a história que a galera presta mais atenção. Então, assim,
Eu estava nos Correios, aí de repente entrou um cara com uma arma e foi no vigilante assim, perdeu, não adianta. Aí, cara, assim, pô, um assalto, né? Em uma fração de segundos eu entendi. Não foi nesse dia que eu tomei tiro, não, tá? Eu já tomei tiro, mas eu nem vou contar a história do tiro hoje, não. Vai ter que ficar para outro dia. Então, assim, cara, o cara entrou com uma arma gigante lá, foi no segurança, correria, desespero, gritaria, todo mundo deitou no chão. Aí, assim, eu consegui me esconder assim, no lugar mais longe que eu entrei. Eu fui entrando por dentro da agência, me escondi lá dentro. Aí, o meliante, né? O ladrão, né? Meliante é o ladrão. Aí ele ficou lá, qual é? Não adianta, não quero nada de vocês. Pode ficar tranquilo que eu não quero nada de vocês. Eu quero o dinheiro que está em tal lugar, não sei aonde. Eu quero o dinheiro que está lá. E se liga só, aí falando para o segurança, tem mais alguém? Não tem ninguém não. Tem certeza que não tem mais alguém? Não tem mais ninguém não. Então beleza, é isso aí. Fica tranquilo, meu irmão. Porque vocês sabem. Aí ele foi e deu uma lição de moral na galera. Porque vocês sabem qual é da parada. Na vida é assim. Falando assim com esse jeito mesmo que eu estou tentando imitar. Na vida é assim. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Hoje você perdeu. Tem que saber perder. Aí ele falou aí fechou com essa conclusão brilhante. Tem que saber perder. Então assim, ele deu uma lição de moral na galera ali. Cara, eu nunca mais esqueci disso. Esse exemplo é muito ruim, muito bizarro. Mas assim, tem que saber perder, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Uma vez eu estava no retiro também. Agora vem os exemplos, né? Aí João, meus exemplos são sempre João, Miqueias, Farne e tal. Eu agora até já tenho alguns exemplos assim da galera que, assim, então eu posso citar você a qualquer momento, assim, é uma possibilidade. Você conversa muito comigo, cuidado, hein? Cuidado, porque eu fico colhendo informações. Eu posso citar você aqui num momento como esse. Aí, dependendo da sua personalidade, você pode ficar constrangido. Então, assim, João, cara, e tem Clóvis na história também. João, ele estava lá no retiro. Não sei nem se eu conto esse troço, mas vou contar resumidamente. Retiro que não é o retiro da Oceânica. Aí a galera estava no quarto, o pessoal de outro quarto. Aí um pessoal resolveu fazer um ataque lá no quarto, lá e tal. Aí foi munido com arma, trigo, ovo. Aí chegou de 3 horas da manhã, me acordaram, vamos lá, vamos invadir agora, vamos aterrorizar. Cara, quer dormir, não vou não. Deu mole, enfim, aí foram embora. Aí eles foram, 3 horas da manhã, atacaram o quarto dos caras, jogaram trigo, ovo, sei lá mais o que. Aí, cara, Clóvis tinha a Bíblia de Genebra, cara. A Bíblia de Genebra é uma preciosidade. Cara, sujou a Bíblia de Clóvis toda e tal, enfim. Eu sei que foi uma confusão e de manhã no retiro estava aquele clima assim, sabe aquele cinismo coletivo? Todo mundo fingindo assim que não aconteceu nada, mas tinha um pessoal cínico, que foi o pessoal que atacou, e tinha um pessoal querendo vingança, querendo assim, essa parada não vai ficar assim, não adianta. Aí você estava vendo aqueles nos cantos. Aí, nessa época, a gente lavava panela nos retiros, varria quarto, porque retiro da Oceânica é bom, cara. Ar-condicionado, comida maneira, tudo. Eu nunca sonhei que eu fosse num retiro assim, cara. Assim, o retiro era em outro lugar, né? Uma outra época e tal. Enfim, mas assim, Jesus foi muito bom, Ele me trouxe para cá, tem retiro com ar-condicionado. Então, assim, eu não preciso varrer, não preciso fazer nada. Cara, eu tô lavando a louça, João estava indignado. Aí remoendo aquela... Olha só que doideira. No retiro, assim, ele maquinando o mal, né? Aí ele indignado, cara, não adianta, não vai ficar assim, tal. Eu falei, João, eu não estava na parada. Graças a Deus, eu fiquei dormindo. Mas, brother, não tem jeito, cara. O que você vai fazer? Você perdeu, cara. Já era. Aceita a derrota, é melhor. O que você vai... Você acha que essa galera que deu ataque em vocês vai ficar de bobeira? Só falta uma noite para o retiro, filho. Já acabou. A galera vai ficar alerta, acordado. Ninguém vai tomar esse prejuízo de volta. Não vai ter, não tem jeito. Já era. Aceita que é melhor para o teu coração. Aí ele ficou olhando, mas como assim, cara? Eu falei, cara, é assim, infelizmente, não tem jeito. Aí, assim, ele ficou contrariado, mas eu acho que ele entendeu. Ele entendeu que naquele momento não tinha o que ele fazer. Então, assim, guardadas todas as devidas proporções, até que esse exemplo foi mais de um exemplo no contexto de igreja mesmo. Cara, tem hora na célula que você vai ter que abrir mão mesmo, cara, da sua... Às vezes alguém vai te tratar mal, cara. Olha só que doideira. Você já foi destratado? Eu já fui destratado.
E assim, eu sou um camarada que quem me conhece, o que eu vou falar de mim? Não sou uma pessoa legal, cara. Por mais que você me ache legal, de repente eu vou lá na sua célula e fico rindo. É porque Jesus está me tratando mesmo, cara. Então, assim, é um milagre eu estar aqui na igreja há 6 anos sem ter arrumado uma confusão com ninguém. Olha só, quem que pode fazer isso? Jesus, não tem outra possibilidade. Porque eu já arrumei muita confusão na minha igreja, cara. Gente que eu amava. Então, assim, por que essa palavra primeiro é para mim? Porque Jesus fez esse milagre na minha vida. Eu vejo que vocês são muito novos e para experimentar clima zoado dentro de igreja. Não dá para experimentar clima ruim aqui. Se você está na igreja e o clima está ruim, está ruim. Você tem que trocar ideia. Conversa com o Clóvis, conversa com o pastor, com o líder da sua célula. O que não dá é para você estar num lugar desse aqui, experimentando aquilo que você não deveria encontrar. Nesse lugar aqui, eu e você, a gente precisa encontrar algo que não tem lá fora. Então, por isso que aqui as coisas têm que ser coisas assim, agradáveis a Deus. Isso não significa ser chato, mas significa ser crente, entendeu? Que é diferente, é você ter respeito pelo outro, é você ter amor pelo outro, é você ter carinho, consideração. É você, em vez de detonar o cara porque ele deu um vacilo, alguma coisa, é você orar por ele. Já aconteceu isso comigo aqui, cara. Teve gente que não agiu legal comigo. Cara, então eu exercitei, eu falei, pô, eu estou numa idade que eu vivo isso que eu acredito, ou então eu vou embora, cara. Então eu vou viver esse troço. Então, cara, quando você ora pela pessoa que você está com raiva, acontece um milagre no seu coração. Milagre, milagre, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. O cara te fez um mal, te deu um prejuízo, você está com raiva, te falaram na parada que você não queria ouvir. Você ora pela pessoa, Deus transforma o teu coração. Cara, isso é bênção de Deus. Essa é uma terceira maneira de você exercitar esse amor ao qual a gente foi convidado aqui. Tem outros textos aqui, não retribuam a ninguém mal por mal. No que depender de você, faça o possível para viver em paz com todos. Beleza, galera? Aí, concluindo. A última vez que eu preguei, Simone falou que às vezes eu pego o copo, aí eu fico assim, pá, eu não bebo água. Só ela que reparou isso? Porque é coisa de esposa, né? Ninguém reparou isso. Que agonia, você pegou o copo e você não bebeu água, querendo que você bebesse. Aí eu não bebi água, ela falou essa. Aí agora eu fico aqui. Eu já tenho uma preocupação aqui que eu gosto de andar, cara. E às vezes em casa, né, a gente está se preparando para falar para vocês e aí você não vai imaginar que eu estou fazendo isso aqui pela primeira vez. Para eu estar falando para vocês, eu já fiz isso algumas vezes na minha mente, no meu coração, na minha casa. Então, essa pregação aqui eu já fiz para mim mesmo algumas vezes, assim, ó. Fiquei nervoso, puxei o fio. Então, assim, eu tenho umas preocupações, assim, tropeçar aqui, enfim, sei lá. Mas graças a Deus que eu sei que se eu cair aqui, vocês vão me ajudar. Eu sei que se eu cair, vocês vão me ajudar a levantar. Eu sei que tem gente que, alguns já fizeram até um sinal para mim, eu fiquei feliz. Alguns discretamente fizeram um sinal. Então, eu sei que você vai me ajudar a me levantar se eu cair. Mas concluindo, quando a gente ouve certas recomendações, certas orientações, certos mandamentos, a gente tem a tendência de pensar assim, pô, isso é para mim, então é algo que eu tenho que fazer. Deus espera que eu me comporte de determinada maneira. Mas uma coisa muito interessante é o seguinte, quando Jesus diz para você assim, assim como eu os amei, ame a seu irmão. O que ele está dizendo para você é o seguinte, é que eu estou dando um mandamento para todo mundo amar você. Já pensou nisso? Quando Deus vira para mim e diz assim, ame ao próximo como a ti mesmo, assim como eu te amei, você ame também o seu irmão. Na verdade, ao mesmo tempo que ele está dizendo isso para mim, existe uma outra verdade implícita nisso. Ele está dizendo que todo mundo tem um mandamento dele que é o seguinte, me amar. Então, quando ele te dá essa ordem, olha que só, ele está falando que todo mundo tem que amar você. Então, isso num primeiro momento que pode parecer algo assim, que é o que você tem que fazer por todo mundo, cara, existe uma verdade indissociável. Deus está mandando todo mundo amar você. Deus está mandando todo mundo amar você. E isso é algo assim maravilhoso para mim e a tua vida. É a certeza de que você não está sozinho. É a certeza de que existe gente que está caminhando com você. É a certeza de que num lugar como esse aqui, você pode encontrar aquilo que você não encontraria em nenhum outro lugar.
Quando você diz que quem ama a Deus, a quem vê e odeia o irmão é mentiroso, por que um negócio, por que isso assim? Para pensar. A Bíblia diz que a gente é imagem e semelhança de Deus. Percebe? Então olha só, quem tem namorada aí, algumas pessoas, não precisa levantar a mão não, algumas pessoas têm. Mas olha só, você ama a sua namorada, gosta dela, tal, quer casar, você gosta da pessoa, você quer estar junto com a pessoa. Se você vê a imagem da pessoa em algum lugar, uma foto, um Instagram, você vai se amarrar, você vai curtir e tal. Aí não necessariamente precisa, pode ser sua esposa, pode ser também uma pessoa que você gosta muito, um amigo teu. Tem amigos que são mais chegados que irmãos, não é isso que a Bíblia diz? Tem amigo seu que está num momento maneiro, você curte a imagem do cara no Instagram, você vai lá, curte, você comenta. Eu amo a Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. Então não tem como eu odiar aquilo que é imagem de Deus. Não tem sentido. E ainda mais num contexto como o nosso. Não tem como você não gostar de alguém dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você tem que ser melhor amigo de todo mundo. Cada dia tem, sei lá quantas pessoas, churrasco, semana que vem na tua casa, na outra. Não é isso. Mas não dá para você admitir no teu coração que, fulano não... E você pensa qualquer coisa ruim com essa pessoa. Não dá. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, o que atrapalha nisso tudo é que você precisa dos óculos de Jesus Cristo para que você enxergue como Jesus enxerga. É preciso um olhar de Jesus. Beleza, galera? Por fim, esse amor, se você consegue viver dessa maneira, se você consegue receber, se você consegue promover a paz, se você consegue falar aquilo que é bom, se você consegue aceitar o prejuízo, se você consegue se unir, o texto diz assim, o texto de João diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, é uma condição necessária para aqueles que são discípulos de Jesus. Ser reconhecido como um povo que se ama. Então, quando a galera lá de fora olhar para o UP, quando o pessoal convidado, amigo de oração, entrar aqui, se eles perceberem que tem divisão aqui, cara, eles não vão enxergar Jesus aqui. E a culpa é de vocês, a culpa é minha, a culpa é nossa. Se entrar alguém aqui, observar na célula que tem algum clima zoado, se ver que, perceber que tem briguinha, porque, sei lá, qualquer tipo de briga que você possa imaginar, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Agora, se eles entram aqui, o clima tá bom, a gente tem dificuldade, mas a gente se acerta, a gente se perdoa, a gente chora junto, a gente pula, mas a gente também tá junto, a gente sabe pedir perdão, aí isso é testemunho. Então a pessoa entra, vê Jesus e reconhece que Jesus verdadeiramente está nesse lugar. Essa é a minha oração para mim, para vocês, para a nossa igreja. Beleza, galera? Vamos orar? Deus meu e Rei meu, eu te amo, Jesus, de todo o meu coração, e eu te louvo porque você me libertou daquilo que me prendia, daquilo que fazia de mim uma pessoa pior do que eu sou hoje, Senhor. Muito obrigado porque teu amor tem renovado a minha maneira de enxergar o próximo, a minha caminhada. O seu amor tem feito algo novo no nosso coração, no meu coração. Muito obrigado primeiramente porque você tem feito uma obra no meu coração, na minha vida, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração porque você tem feito essa obra também na vida aqui da galera do UP, Senhor. Faz com que eles percebam, Jesus, que o melhor ambiente para se viver é um ambiente onde a tua presença está ali firme, forte, Senhor, e se agradando, Deus. Então, coloca no coração, na mente de cada um, esse amor que só pode vir de você, Jesus. Esse é o meu pedido para você, em nome de Jesus. Abençoa essa galera, que as tuas boas mãos estejam sobre a vida deles. Deus, faz de cada líder de célula, Senhor, um agente da paz. Faz de cada líder de ministério aqui no UP alguém que promova a unidade do nosso grupo, Jesus. Faz de cada um aqui, Jesus, um filho, alguém que te ama, te reconhece e que quer viver parecido contigo, Senhor. Que a gente tenha um caminhar agradável a Ti, que nossos amigos de oração enxerguem a Tua presença no nosso meio, Deus. Pai, em nome de Jesus, se houver aqui
brigas, alguma discórdia, algum sentimento de rivalidade, alguma coisa que precisa ser perdoada, como a Isabela falou mais cedo, em nome de Jesus, que haja perdão nessa noite. Deus, que haja cura, que haja verdade, Jesus, que haja abraços sinceros, Jesus, que exista, Deus, um amor verdadeiro no nosso meio, Deus, que a gente se ame, que a gente tenha prazer em estar juntos, Senhor, e acima de tudo fazendo a Tua vontade. Faz assim, por favor, para a glória do Teu nome eu te peço, Senhor, amém.